Queridos, como eu falei para vocês ontem, a mensagem não está mais indo para o Instagram, ela está sendo gravada para a gente colocar no YouTube. Então, logo mais à noite eu consigo colocar ela no YouTube. A de ontem eu não consegui, porque no meio da mensagem o celular parou. Eu não tenho explicações, mas depois eu repito a mensagem de ontem e aí coloco também no YouTube, tá? Vamos orar para que o Senhor abençoe esse momento, para que ele seja realmente especial. Paizinho querido, eu te peço, Senhor, que me abençoe. Que nesse momento o Senhor possa me direcionar. O Senhor possa fazer com que essa mensagem alcance o coraçãozinho daquelas pessoas que estão precisando escutar. Que ela seja uma mensagem abençoadora e jamais para causar contenda ou para magoar alguém. Que ela seja de fato uma mensagem que possa trazer frutos, bons frutos. Por ora, Pai querido, é o que eu te peço. E por fé em Cristo Jesus, eu já te agradeço antecipadamente. Amém. Queridos, a mensagem de hoje tem o tema como casamento, uma só carne, um só espírito. E eu começo citando Mateus 19, versículos 5, 6, que diz o seguinte: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não mais um, mas dois. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. Eu quero, junto com vocês, fazer uma analogia a respeito disso. O casamento, ele é tão importante e tão simbólico, inclusive na sociedade. Perceba, quando você vai casar, cada um de vocês vai para o cartório e cada um leva o seu registro de nascimento. Quando você sai de lá, você levou o seu registro, seu marido levou o registro dele, e quando sai de lá, cada um de vocês volta com apenas um papel, não é? O casamento é firmado, os dois registros de nascimento se transformam em um só papel, que é a certidão de casamento. Pronto. Nesse momento, vocês são um. Não mais dois, mas vocês se transformam em um só. O que um for fazer, vai resvelar no outro. O que um comprar, terá que consultar o outro. O que um for vender, terá que ter a assinatura do outro. Perceba que, levando em conta todas as coisas que eu acabei de citar, é muito importante ter cuidado quando se escolhe alguém para casar. Geralmente, quando um relacionamento começa mal, ou seja, fora dos princípios bíblicos, ele termina mal. E por isso, é muito importante orar, conhecer bem a pessoa e buscar conselhos antes de dar o passo do casamento. O casamento deve ser, primeiro, a união de um homem com uma mulher que se tornam uma só carne. Homem e mulher com os mesmos propósitos, princípios e valores. O compromisso de um para com o outro e para com Deus e as testemunhas. Ser um só significa
Em Efésios 5, versículo 28, ainda assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Em Efésios 5, versículo 31, diz assim: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. O casamento, ele foi instituído por Deus para criar relacionamentos fortes e duradouros. Deus criou o casamento para ser uma aliança para a vida toda. Um relacionamento especial, seguro, íntimo. No casamento, o casal assume um compromisso público. Assim, cada um é responsável não só perante o cônjuge, mas também perante a sociedade e perante Deus. Casal que reconhece o casamento como um projeto de Deus, o casamento que foi instituído por Deus como uma aliança sagrada, destinada a criar vínculos fortes, duradouros e cheios de propósito. Mais do que um contrato, é uma união espiritual que deve refletir amor, fidelidade, compromisso. O mesmo compromisso que Deus tem para com seu povo. É um compromisso público que, diante de Deus, ao se casar, o casal declara responsabilidade mútua, não apenas entre si, mas também diante da sociedade e principalmente diante do Senhor. Tem implicações espirituais e sociais. Por exemplo, desrespeitar essa aliança pode gerar feridas profundas no relacionamento, além de consequências espirituais e sociais. Oferecer proteção quando o casamento é legal, garante direitos a ambos. Protege contra abusos, assegura justiça em momentos difíceis, estabiliza a família, porque é um ambiente seguro para criar os filhos, onde pai e mãe assumem juntos o compromisso de cuidar, educar e amar. Mas aí, e quando vêm as tribulações? O que se faz? O que fazer quando os conflitos parecem maiores do que o amor? Veja, muitos desentendimentos saem do controle porque as emoções falam mais alto. Palavras ditas sem pensar se tornam feridas difíceis de curar. Gritos, insultos, acusações, nada disso constrói. Ao contrário, só destrói. É preciso ter sabedoria para pausar, para respirar fundo e lembrar: o inimigo é o problema e não o meu cônjuge. Por isso, o conselho que Deus dá é o seguinte: ore, espere e escolha o amor. Mesmo nos dias mais difíceis, lembre-se, Deus continua sendo
o alicerce. Com ele, qualquer tempestade pode ser vencida, desde que os dois estejam dispostos a remar na mesma direção e respeito. Quando se respeita o casamento, isso trará bons frutos. Quando não se respeita o casamento, trará consequências negativas, não só no relacionamento, mas também no âmbito social e espiritual. Proteger cada um. O casamento legal dá direitos legais a cada uma das partes, para impedir abusos, mas também dá direitos. Dá estabilidade aos filhos. Um casamento que pretende criar um ambiente de segurança para as crianças, com o pai e a mãe comprometidos ao seu cuidado. As tribulações, elas vêm. O que nós vamos discutir agora é o que fazer quando muitas discussões ficam fora de controle, porque pessoas ficam exaltadas e dizem coisas sem querer, machucando o outro. Em Efésios 4, versículo 31, diz assim: quando você está irritado, morda a língua e respire fundo antes de falar. Em Provérbios 15, versículo 1, diz assim: palavras ditas sem pensar podem transformar uma conversa saudável em uma briga feia. Mas palavras brandas podem acalmar uma briga e torná-la em uma conversa sensata. Primeiro conselho: cuide do seu casamento. Aí você pode dizer assim: mas o que fazer? Como assim cuidar do casamento? Primeira coisa: ore muito pelo seu casamento. Todos os dias. Coloque Deus no centro. Invista tempo juntos, mesmo na correria. Pode ser um café da manhã ou uma caminhada à noite, mas invista tempo em vocês juntos. Converse sempre com maturidade e nunca acumule mágoas. Resolva os conflitos com amor e respeito. Celebre sempre datas e conquistas. Pequenos gestos reforçam o valor do relacionamento. Se puder, faça terapia de casal. E não pense que isso é bobagem, que isso é besteira. Porque não é. Cuidar é prevenir. Uma terapia de casal é interessante. É bom. Se não puder fazer uma terapia, faça encontro de casais. Isso vai melhorar o ambiente que vocês estão vivendo. Segundo, cuide do seu companheiro ou companheira. O que fazer? Elogie e reconheça o esforço do seu marido ou da sua esposa. Homem gosta e precisa ser valorizado. E mulher também.
Não à toa, o homem passa o dia inteiro trabalhando, mas a mulher também. Mesmo que ela esteja em casa, viu, varão? Mesmo que ela esteja em casa, cuidando da casa e dos filhos, ela trabalha arduamente o dia inteirinho. Então, valorize o esforço. Ela não para um segundo. Quando você chega, é muito fácil encontrar tudo no seu devido lugar. É muito fácil encontrar toalhas cheirosas para tomar banho. Mas tudo isso foi porque ela proveu. Então, valorize todo o esforço. Café quentinho, janta pronta, tudo isso teve esforço envolvido. Esteja sempre atento ao que pesa sobre ele ou sobre você. Ou sobre ela, no caso. Muitos homens guardam tudo para dentro. Guardam insatisfação, guardam o que não está gostando. Eles raramente reclamam de alguma coisa. E quando reclama, geralmente é aos brutos. Mas esteja atenta, mulher, ao que ele gosta e ao que ele não gosta. E você, homem, ao invés de ser bruto, ao dizer o que não gosta, apenas converse e diga o que não lhe agrada. Mas faça isso de maneira calma, meio que instruindo sua esposa. E meninas, nada de juntar um monte de sentimentos, guardando tudo, jogando para debaixo do tapete, porque a gente tem a mania de fazer isso. A gente esconde o que a gente está sentindo e vai enchendo o copo. Daqui a pouco a gente explode, eles nem entendem, né? O que está acontecendo. Mas é porque o copo estava cheio. A gente vai juntando, 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 aí tem a gota. A gota que derramou o copo. A gota que fez o copo esborrar. E às vezes essa gota é tão pequenininha, é uma bobagem. E aí eles ficam confusos, não entendem, mas era o copo que estava cheio. Então o bom é estar sempre discutindo a relação. Homem odeia discutir relação, mas é sempre bom. Sempre bom também é surpreender com gestos simples. Muito simples. Ai, mas precisa de dinheiro para comprar alguma coisa? Não, não precisa. Você pode ter gestos simples como um bilhete, uma comida que ele ama, um toque carinhoso. O homem pode dar um cheiro na cabeça. Coisas simples que é possível fazer mesmo naquele tempo onde está baixo o dinheiro. Outra coisa, não trate seu marido como filho. Não trate. Tratar ele como filho vai fazê-lo enjoar de você. Vai fazê-lo ver você como a mãe dele. Isso não é maduro para o casamento. Isso não é saudável para o casamento. Ore por ele. Peça sabedoria e força para ele cumprir seu papel de homem, marido e pai. Ore sempre pelo seu marido. E maridos, cuide da sua esposa. Para quem é homem ou quer se aconselhar, é difícil, não é? Mas escute sempre ela com atenção e empatia. Nunca escute-a com desdém, nem fazendo de conta que está escutando, quando na verdade você está tentando pensar em 1000 coisas.
ao mesmo tempo e fazendo de conta que está escutando. Nem tudo é para resolver. Às vezes, é só acolher o que ela está sentindo. Valorize o que ela faz. Uma mulher se fortalece quando é reconhecida. Esteja presente, de verdade. Presença não é só física, é emocional também. Seja um abrigo, não um peso. Seja o lugar onde ela se sente segura. Ore com ela e por ela. Quando o homem ora por sua esposa, o céu se move. Lembrem-se, o que fez vocês se apaixonarem um pelo outro. Reative os gestos, as palavras, o jeito de olhar. Trate um ao outro com gentileza, não com rotina. No começo, a gente cuida até do tom de voz, do jeito de falar, e isso não pode se perder com o tempo. Dê prioridade no início e agora não quer dar mais. No início tudo era mais urgente, o outro importava mais. E agora? Então volte a priorizar. Faça perguntas. No começo, a gente quer saber tudo do outro. Ainda há muito a descobrir. Então pergunte. Se arrumem um para o outro. Não por obrigação, mas por carinho e por cuidado. Cuidado com a frieza, que chega disfarçada de cansaço. Cuidado com a falta de diálogo. Silêncios prolongados viram abismos. Cuidado com a grosseria rotineira. Você não falava assim antes, lembra? Cuidado com a ausência emocional. Estar perto não é estar junto. Cuidado com as comparações e com a ingratidão. Olhar para o que falta te faz esquecer do que você tem. Em Provérbios 27, versículo 7, diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Vamos escutar um louvor. Davi Sasser, Restitui. Os planos que foram embora.